Olá, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Minha missão de vida é ajudar você, idoso, a ter mais saúde, resgatar sua autoestima e sua alegria de viver. Hoje vamos conversar sobre um tema que é tabu. A maioria dos idosos não querem conversar, os profissionais de saúde também não, que é HIV/AIDS em pessoas idosas. Os números vêm aumentando, a gente precisa conversar sobre isso. Não adianta correr, não adianta se esquivar. Idosos fazem sexo, sim. A ideia de que idoso não faz sexo é um mito. Idoso faz sexo, a questão é que o idoso não está se prevenindo. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu peço a você que vai me assistir pelo Facebook, compartilhe. Você que vai me assistir também posteriormente pelo YouTube, se inscreva no canal, curta, deixe seus comentários. Se você conhece algum idoso com HIV, conheceu alguma história, deixe também o seu depoimento, deixe que essa história para que a gente possa refletir e me ajude a levar esse assunto a mais pessoas. Esse assunto que é tão importante e que é tão negligenciado tanto pelos idosos quanto pelos profissionais de saúde e também pelos familiares de idosos, né? Então, hoje a gente vai acabar com esse tabu, vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Quero dar uma boa tarde a quem está entrando aqui, seja muito bem-vinda a mais uma live, é um prazer estar com vocês novamente. Eu quero dizer para você que estamos vendendo o e-book Alimente Seu Cérebro por R$ 9,90 até sexta-feira. Então, aproveite a promoção, tem lá uma tabelinha, os alimentos que você deve ingerir para te ajudar a evitar a doença de Alzheimer, os alimentos que você pode ingerir moderadamente, os alimentos que você não deve ingerir. E uma explicação por que é importante você investir na sua alimentação para poder evitar a doença de Alzheimer, tá bom? Então, aproveite a promoção do e-book, entre também no meu canal do Telegram. Só colocar a nossa live aqui também, para eu acompanhar os comentários de vocês. Pronto. Entre também no meu canal do Telegram, é gratuito, para que você tenha mais informações sobre aliás, não só sobre doença de Alzheimer, eu falo tanto sobre doença de Alzheimer, mas sobre todas as doenças, sobre todos os problemas relacionados à pessoa idosa, não só doenças, mas todas as questões relacionadas à saúde da pessoa idosa, nós vamos estar conversando no canal do Telegram. Você que está no WhatsApp, faça sua transição, vá para o Telegram, tá bom? Para que você tenha mais informações sobre saúde da pessoa idosa. Quero dar uma boa tarde para Solange de Mateis. Bom, gente, como eu comentava lá no canal do Telegram, comentava também com vocês no WhatsApp, esse assunto é um assunto que os idosos fogem. Eu achei até que os idosos aqui da página, que a gente já conversa sobre vários assuntos, estariam mais abertos para discutir HIV/AIDS, mas hoje já tive a completa noção de que não, que realmente existe um tabu muito pesado na nossa sociedade a respeito da sexualidade do idoso, a respeito do HIV. Agora, eu não vou fazer como os outros profissionais de saúde me calar. Eu vou falar, a minha função é explicar para vocês, espero que posteriormente os idosos venham, assistam. Eu sei que muitos não vão assistir ao vivo, por quê? Por conta da vergonha de ouvir, né, alguém falando sobre sexualidade, sobre doença relacionada à sexualidade, alguém ver, né, perceber que esse idoso está ouvindo um assunto. Então, muitos não vão assistir ao vivo, vão assistir depois, tenho certeza, mas eu espero que essa mensagem chegue para você, porque o meu papel eu vou fazer, que é te ajudar e te orientar, tá bom? A Sol está colocando aqui que o e-book é muito rico, né? Que bom, Sol, que você gostou, que você está me ajudando, né? Não só a receber informação, mas compartilhando informação. Te agradeço por estar aqui. Os demais que estão entrando aqui também, gratidão, gente. Eu preciso de você para quebrar esse tabu, tá bom? Eu já vou iniciar a live de hoje, então, quem quiser deixar o seu boa tarde, dizer de onde é, diga, é importante para mim, é importante saber quem está aqui presente, os corajosos que estão aqui dispostos a discutir esse assunto tão importante, né? Bom, gente, hoje denominações se utilizam aí já outras denominações para HIV, já se usa IST, não faz diferença, né? Para a população idosa, principalmente, a gente está acostumado com o termo HIV. HIV é um vírus, AIDS é a doença que é causada por esse vírus, tá? O que os dados epidemiológicos vão dizer? Preciso que você, idoso, você profissional de saúde, esteja muito atento. De 2007 a 2017, cresceu assustadoramente os casos de pessoas idosas com HIV. Nós tivemos aí uma multiplicação, 7 vezes mais casos
de idosos nessa década entre 2007 e 2017. Já tem pesquisas mais recentes também que falam sobre esse aumento de HIV entre pessoas idosas. A maioria, o perfil ainda entre as pessoas idosas, a maioria são homens divorciados, homens separados, e em especial homens de classes mais baixas, homens mais pobres. Porém, um fenômeno que está acontecendo é a feminização do HIV entre pessoas idosas. O que isso significa dizer? Que o número de mulheres idosas com HIV está crescendo. Antes era um número muito maior de homens, hoje o número de mulheres idosas com HIV está crescendo. E aí o pior de tudo isso é que o diagnóstico ele vem sendo tardio. Por quê? Idosos não conversam sobre isso. Os profissionais de saúde, quando o idoso aparece com uma infecção oportunista, é muito difícil o profissional de saúde desconfiar e perguntar sobre as relações sexuais, sobre a vida sexual do idoso, porque o profissional de saúde já de antemão acha que o idoso ele é assexuado, que o idoso ele não tem vida sexual ativa. Mas o que as pesquisas vêm demonstrando para a gente é o contrário. Inclusive, idosos na faixa de 80 anos, eles mantêm uma vida sexual ativa, a não ser que esse idoso tenha problemas de saúde que o impeçam de ter uma vida sexual. Mas os idosos mais saudáveis, em geral, eles têm vida sexual ativa sim. E nós não conversamos sobre isso. Profissionais de saúde não desconfiam, em geral, quando o idoso ele tem um diagnóstico do HIV, na verdade, ele já está com a AIDS, ele já desenvolveu a doença, já está aí com um conjunto de infecções oportunistas. O que acontece, gente? Esse número aumentou, tem vários fatores, não só o aumento do número de idosos com HIV, idosos infectados recentemente, mas também a gente tem o fato de que algumas pessoas, né, uma boa parte, envelheceu com HIV. Então, descobriu aí o HIV na década de 90, anos de 2000, a gente já tinha, especialmente nos anos de 2000, um conjunto de medicamentos, né, os coquetéis que são utilizados para o HIV, que trouxeram uma sobrevida para essas pessoas. Então, muitas pessoas envelheceram com HIV. Então, uma parte não foi infectada agora, já tinha na juventude e envelheceu com HIV. Mas uma grande parte, e aí a maioria, são idosos que estão se infectando agora, após os 60 anos, tá? E por que isso vem acontecendo? Primeiro, o tabu acerca da sexualidade, ele vem diminuindo. Então, os idosos eles estão redescobrindo a vida sexual, estão utilizando as medicações, né? Os homens, especialmente, utilizando os medicamentos para ereção que surgiram, Viagra, né? E outros mais. Então, eles estão retomando essa vida sexual. Tanto os homens utilizando desses artifícios, né? Da tecnologia médica, vamos dizer assim, mas as mulheres idosas também. Então, hoje a gente vê os idosos indo para os grupos de idosos, né, para o forró, para o sertanejo, dançando, grupos religiosos. Então, eles estão voltando, né? Os idosos estão voltando a se relacionar sexualmente. Mas a questão eles se socializam, voltam a ter uma vida sexual, tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas não tem uma preocupação com a questão da proteção sexual. E aí não utilizam camisinha. A melhor forma para você se proteger do HIV é a camisinha. Você vai entender por que é tão importante você se proteger. Primeiro, eu estou explicando para vocês o motivo, né? Por que está aumentando esses números de idosos com HIV. Depois eu vou colocar algumas questões para você que são importantes para você entender por que você deve viver longe do HIV e fazer o possível, né? Colocar aí bater o seu pé que você não vai ter relação sexual sem camisinha, porque isso pode ser extremamente danoso para você, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Por que os idosos não utilizam camisinha? Primeiro ponto, né? Em geral, né, a maioria dos idosos aí não nasceram na época em que se começou a propagar o uso da camisinha como forma de se proteger. Então, eles não têm essa cultura de camisinha e tem vários mitos acerca dessa questão. Primeiro, idosos acreditam que não são infectados, tá? Muitos idosos acham que só homossexuais são infectados, que só pessoas que têm relação, que pessoas que têm relação heterossexual, ou seja, homem e mulher, que não vão ser infectados, é um mito. Inclusive, a maioria das pessoas infectadas com HIV são heterossexuais hoje, não são homossexuais. Então, os idosos pensam, mas se eu não sou homossexual, então eu não vou contrair. Mas se eu estou casada, eu não vou contrair. Mas eu confio nessa pessoa, eu não vou contrair. Mas o que acontece? Muitas vezes o idoso ele não para pensar que
Ele pode estar se relacionando com uma pessoa agora, uma pessoa de confiança, talvez uma outra pessoa que tenha se divorciado, ou que tenha ficado viúva ou viúva, mas e o histórico anterior, né? Mesmo que anteriormente essa pessoa não fosse uma pessoa que se relacionasse com 1000 pessoas, talvez fosse até uma pessoa casada, o parceiro dessa pessoa pode ter se relacionado com outros sem camisinha e pode ter adquirido o HIV. Isso muito, a gente observa isso muito hoje, não só entre as pessoas idosas, mas entre a população geral, isso, né? Então, você se relaciona com uma pessoa, você foi casada, separou, se relaciona com outro, que também só foi casado, de repente não traiu, não teve outras relações sem camisinha, a não ser com o marido ou com a esposa, mas o parceiro dessa pessoa se relacionava, tinha contraído HIV. Então, às vezes, há um divórcio, aquela pessoa, aquele parceiro descobre um tempo, demora um tempo para descobrir que teve, que tem o HIV e para contar para esse outro, né? Ou muitas vezes esse idoso, essa idosa fica viúvo ou viúva, não sabe que o parceiro tinha HIV, casa novamente, passa o HIV para outro, tá? Então, tem várias situações que você, idoso, precisa pensar. Então, primeiro isso, idosos acham que não vai ser infectados, isso é um mito. Idosos, como qualquer outra pessoa, podem ser infectados pelo HIV, sim. Então, se tiverem relações sexuais com quem tem HIV, vai ser transmitido o vírus HIV para essa pessoa. Segundo, homens não querem utilizar, homens idosos, por quê? Eles acham que eles não vão ter ereção, porque a gente sabe que a ereção masculina, à medida que o homem envelhece, ele demora mais um tempo para ter ereção, então ele fica com medo de, eu vou utilizar a camisinha e não vou ter ereção, então eu não vou utilizar. Eu prefiro ser o machão aqui da história, né? Para ter ereção o mais rápido possível do que usar a camisinha. Isso acontece. Muitos idosos acham que vai quebrar o clima usar o protetor, usar a camisinha. Então, prefere não utilizar para não quebrar o clima da relação sexual. Alguns idosos acham que vão, além dessa questão de perda de ereção, que vão perder a sensibilidade, etc. Tudo isso é mito, tá? Tudo isso é mito. Você precisa fazer o exercício, você, homem idoso, de utilizar a camisinha, sim. Se você não utilizar, você vai aprender, vai entender nessa live o quanto que isso vai trazer problemas para você. Tem um outro fato também. Muitos idosos falam que não sabem utilizar. Isso pode ser, em parte, verdade. Os idosos que não sabem utilizar, por exemplo, rede social, tudo bem, porque hoje você pode jogar no YouTube, você joga no Google, você descobre como você usa a camisinha, né? Agora, os idosos que não utilizam a internet, não sabem, aí tudo bem, porque os profissionais de saúde não ensinam, não perguntam sobre a vida sexual, o idoso fica com medo até para assistir uma live, fica com medo de assistir uma live e outra pessoa ouvir, que ele está ouvindo uma live falando sobre sexo, falando sobre HIV, imagina perguntar para um profissional de saúde como que se utiliza a camisinha. Então, tem essa questão também, nós, profissionais de saúde, precisamos questionar o idoso sobre a vida sexual e ensinar a utilizar os preservativos, tá? As mulheres, às vezes, têm medo de que o parceiro utilize a camisinha, porque à medida que a mulher vai envelhecendo, a vagina vai ficando mais seca. Então, se ela é tratada, é cuidada por um médico, um ginecologista que orienta, olha, a partir de agora, né, a senhora pode usar um gel, pode usar um lubrificante, o lubrificante vai ajudar, a maioria dos preservativos também já tem um lubrificante, então precisa dessa orientação para a população idosa, que precisa partir de nós, que somos profissionais de saúde, tá? Tem uma outra questão também, as mulheres em geral, têm essa tendência a ser submissa ao homem. Então, quando a mulher diz para um homem, especialmente a mulher idosa, olha, eu quero daqui para frente que a gente utilize camisinha, aí o homem já grita, já, né, se levanta para cima da mulher, e a mulher submissa acaba aceitando, né? Tem mulheres também que não conseguem, não sabem negociar e têm medo de negociar, porque o homem logo faz um drama, né? Mas você está pedindo para utilizar a camisinha, então você está tendo relação sexual com outros homens, né? Essas chantagens não acontecem só com jovens, acontecem com mulheres idosas também. E o que a gente vê muito são a mulher contrair, por exemplo, o HIV dos esposos, do marido, porque o marido tem relação extraconjugal, contrai HIV e traz para a mulher dentro de casa. Então, não tem negociação nem para a mulher idosa. Tem que usar preservativo, sim, tá? E aí, voltando mais uma vez, um outro preconceito de idosos, profissionais de saúde, eu escuto médicos, gente, falando comigo, médicos que trabalham comigo. Mas tem HIV quem é promíscuo.
quem tem relação sexual com um mundo de gente. Nem sempre, às vezes, você não tem, mas o outro tem. E aí você confia desesperadamente no seu esposo, porque ele é idoso, na sua esposa, porque ela é idosa, e de repente essa pessoa tem uma relação extraconjugal e não utiliza camisinha. E você paga o preço. Tá? Então, às vezes você vai contrair, como eu falei, o diagnóstico em geral é tardio, você contrai, e aí vem um conjunto de outras doenças que eu vou falar para vocês agora, e você vai pagar o preço por confiar demais, tá? Então, tem que usar. Aliado a isso, tem a questão da vergonha, que muitos idosos têm de conversar sobre essa questão da AIDS, do HIV e da sexualidade. Então, a gente tem que se abrir para conversar, converse com seu médico, seu enfermeiro, profissional de saúde, tire as suas dúvidas, para que você, então, consiga aí mudar essa realidade. Você que é profissional de saúde também se abra para isso, tá? Eu vou trazer agora algumas questões para vocês. Primeiro, quero dar uma boa tarde aos corajosos que estão aqui, Ismênia, Noelci, Zezé, Márcia, Shelly, Laudiceia, Regina também, gratidão. Seja bem-vinda. Vamos partir agora para algumas questões, tá? Tem gente que fala assim, faz um discurso que eu vou falar agora. Esse discurso tem levado muitos jovens a terem vida sexual sem camisinha e muitos idosos também. Se você contrair o HIV, você vai utilizar a medicação, você vai ter uma vida normal, tá? Eu questiono muito essa questão de normalidade de vida com HIV. Óbvio, hoje as medicações que se utilizam para quem tem HIV, elas não têm mais aqueles efeitos colaterais que tinham antigamente. Então, essa pessoa vai ter uma sobrevida, ela vai viver muito mais, tá? Mas ela está sempre suscetível a contrair um conjunto de infecções. Por quê? O que justamente o HIV faz é baixar a imunidade dessa pessoa. Essa pessoa, além disso, vai estar condenada ao resto da vida a tomar as medicações. Então, assim, para mim, isso não é normal, você ter que ficar o resto da vida tomando medicação. Não é normal você ficar o resto da vida preocupado com a questão de infecções oportunistas que, na maioria dos casos, acontecem com pessoas que têm HIV. E não é normal você estar mais suscetível a desenvolver determinados tipos de câncer. Como a gente tem um câncer que é específico, que acontece geralmente com pessoas que tem HIV, tá? Então, não é normal. Você vai ter uma sobrevida melhor, você não vai ter efeitos colaterais das medicações. A maioria das pessoas não tem nenhuma intolerância, mas não é uma vida normal. Uma vida condenada a utilizar medicações para a vida inteira, uma vida que você vai estar preocupado a vida inteira com infecções oportunistas. Então, tanto o jovem, quanto o idoso tem que se preocupar, assim, com o fato de contrair o HIV, tá? E aí, as preocupações que você, idoso, tem que ter para além, né? Além dos jovens, né? Já é preocupante para o jovem, imagina para o idoso. Primeiro, em geral, o idoso ele já tem outras doenças. Já tem diabetes, já tem hipertensão, já tem complicações cardíacas, tudo isso faz com que ele já tem várias doenças, já tem a questão da imunossenescência, ou seja, já tem a debilitação do sistema imunológico por conta da idade, ele ainda contrai HIV, ainda contrai AIDS. O que acontece com essa pessoa? As possibilidades dela ter uma vida normal, de sobrevida, são muito menores do que os jovens, né? Tem uma outra questão, como eu falei, a resposta do idoso aos medicamentos que são utilizados para o HIV é mais demorada. Então, ele já cai a imunidade dele muito rápido, até as medicações fazerem efeito, demora um tempo muito maior do que nos jovens. E isso deixa ele mais suscetível a contrair várias infecções. Outra questão, o HIV ele traz muitas complicações junto com ele, né? Uma das maiores já de quebra é a tuberculose. Então, eu digo isso para vocês, no hospital onde eu trabalho, também cresce o número de idosos que entram lá com tuberculose, quando a gente vai ver a doença de base é o HIV. Então, assim, uma das doenças que a gente quase não via mais, que é a tuberculose, está acontecendo aí, inclusive até a população idosa, por conta do HIV. Então, vocês precisam ter muito cuidado com isso. É uma doença muito séria. Você não sabe o que é ter tuberculose, se você nunca conheceu ninguém, tem que ficar isolado, tá? Numa enfermaria sozinho de um hospital. Se você for para o SUS, você vai ficar numa enfermaria sem janela, numa enfermaria sem televisão, sem rádio, sem nada para fazer sozinho, sem acompanhante. Então, observe bem, tá? É um tratamento muito rigoroso para a tuberculose. Além da tuberculose, insuficiência renal, perda óssea, problemas cardiovasculares, declínio cognitivo também, tá? Porque o HIV ele também causa problemas nas células do sistema nervoso,
Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso, né? Além do mais, se você tem pressão alta, se você tem osteoporose, se você tem insuficiência renal, sua situação se complica muito mais. E aí, diante de tudo isso, o que acontece com o idoso? Ele cai em depressão. Já falei para vocês, depressão, baixa imunidade. Então, o idoso, ele tem imunossenescência, ou seja, o fato dele ficar mais velho já traz o envelhecimento celular que dá uma caída no sistema imunológico dele. Geralmente, ele já tem várias doenças, aí ele adquire o HIV, que já intensifica essas doenças e muitas vezes traz outras. A resposta de medicações que a gente utiliza para HIV demoram muito mais, né? E esse idoso ainda cai em depressão, por si só já baixa a imunidade. Então, tá um pacote aí formado para realmente acabar e trazer várias doenças para o idoso, tá? E aí, muitas pessoas, né, perguntam em relação ao tratamento. Como eu falei, existe tratamento? Existe. A sobrevida é maior do que antigamente? É. Mas tem as questões, né? Tem a questão do preconceito, que a gente precisa acabar com o preconceito, com essa história de que, mas eu não vou nem fazer o teste, porque se eu fizer o teste, se eu tiver com HIV, as pessoas vão pensar que eu sou promíscua, que eu faço sexo com várias pessoas. Gente, vamos parar, porque vocês já estão entendendo hoje que a maioria dos casos de HIV acontecem com heterossexuais, não são com homossexuais, né? Acontece com pessoas casadas porque você não trai, mas o seu parceiro pode te trair, e aí você contrair HIV por causa dele. Então, a gente tem que acabar com essa questão dos preconceitos, tá? Traições acontecem, você pode confiar 100% numa pessoa, aquela pessoa te trair e você pagar o preço, como eu falei. Diagnóstico da doença não é sentença de morte, então eu vou falar para vocês os sintomas do HIV, se você tiver esses sintomas. Inclusive, são sintomas muito comuns para várias doenças relacionadas, várias doenças que acometem o idoso, tá? Mas se você tem esses sintomas, procure o médico, peça o teste HIV sem problema nenhum. Isso é sigiloso, tanto o teste quanto o resultado do teste, tá? Peça o teste e faça, porque se você tiver, você vai ter que se cuidar realmente. Não confie totalmente, infelizmente eu tenho que falar isso, nos parceiros sexuais de vocês. Então, retomem a vida sexual, sim. É ótimo, é maravilhoso. Eu sou uma das grandes incentivadoras para o idoso retomar a vida afetiva, retomar a vida sexual, mas se proteja, tá? E aí, quais são os sintomas do HIV, que podem ser sintomas de outras doenças também? Fadiga, então, se você sente cansaço, se você sente falta de ar, se você tem dor crônica, se você tem perda de peso acentuada sem nenhuma explicação, se você tem alteração de memória, depressão, erupções cutâneas, tá? Ou seja, bolinhas, vermelhidão, qualquer coisa na pele, procure uma avaliação médica e peça também o teste de HIV, tá? E aí, fechando aqui, eu quero falar os meios de transmissão para acabar com alguns tabus. Como que uma pessoa transmite HIV? Sexo vaginal, normal, sem camisinha. Sexo oral também transmite HIV. Sexo anal transmite HIV, porque tem idosos que falam assim, mas eu não tenho sexo, penetração com meu esposo. Tá, mas faz sexo oral. Se fizer sexo oral, também transmite. Sexo anal sem camisinha transmite. Uso de seringa. Tem idosos que utilizam drogas, né? E às vezes compartilham seringa. Compartilhamento de seringa também vai transmitir o HIV. Transfusão de sangue contaminado. Isso é mais difícil, porque nos laboratórios, né, quando a gente vai fazer, a gente vai doar sangue, todo esse sangue é passado por vários processos, transfundida com sangue contaminado, mas vale a pena citar. Mãe pode passar para o filho durante a gravidez, durante o parto ou a amamentação. Então, também, se você conhece pessoas que não são idosos, né, tem HIV, ou tem esses sintomas que eu falei, oriente para ir ao médico fazer o exame, para que sejam tomadas as devidas providências. E instrumentos que furam, cortam, ou cortam e não foram esterilizados. Então, isso acontece muito com o profissional de saúde, né? Às vezes faz os procedimentos ali, não utilizam da forma que tem que utilizar, da proteção, e acaba sendo infectado por HIV também, tá bom? Então, são essas as informações da live de hoje. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, agradecer a Sol aí, que indicou meu e-book. Quero agradecer a todos que ficaram aqui, participaram, mesmo quem não deixou boa tarde, mas ficou, né? Compartilhe, gente, não tenha vergonha de compartilhar.
Vamos ajudar outras pessoas, me ajude nessa missão. Como eu falei, os números triplicam. Aumentaram em 7 vezes, né, em uma década, o número de idosos com HIV. Então, para aí, vamos refletir, vamos orientar, vamos nos prevenir, vamos deixar as mulheres, especialmente, serem submissas. Os números de HIV entre as mulheres, né, entre as mulheres idosas, está crescendo. Então, assim, vamos nos cuidar, tá bom? Vamos ajudar outras pessoas, vamos entrar nessa corrente aí, para que os nossos idosos realmente não sejam atingidos com o HIV, que vai trazer tantas complicações, tá bom? Então é isso. Agradeço demais a presença de vocês, que vocês tenham uma tarde abençoada. Quem tem aí idosos com doença de Alzheimer, aproveite para adquirir o e-book, aproveite para entrar lá no canal do Telegram, receba mais informações, compartilhe o canal do Telegram, é gratuito, você pode mandar o link para todo mundo, todos os idosos que você conhece, e participar conosco dessa comunidade, tá bom? Então é isso. Forte abraço. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde para todos. Amanhã a gente se vê aqui às 13 horas. Tchau, tchau.